Uma conciliação por telefone, que não é WhatsApp, não é aplicativo, não é nada muito tecnológico, é telefone mesmo. Tem alguns lugares em que o núcleo de conciliação, o sistema de conciliação do nosso tribunal, ele percebeu que não são servidos de subseção da Justiça Federal, alguns lugares nem sede de comarca da Justiça Estadual são, e muito menos tem Sejusc. E a conciliação tem sido feita, nesses casos, principalmente em processos da Caixa Econômica. Os advogados da Caixa eles vão até o tribunal, que fica em Brasília, e, através de um telefonema, a conciliação é feita no escritório do advogado. A parte vai para o escritório do advogado, é agendado um horário, e nós temos conseguido fazer isso em cidades bem remotas, Campo Verde, Mato Grosso, São Miguel do Araguaia, Goiás, sei que eu não sei qual é, e não está passando o slide, São João da Ponte, Minas Gerais, Cotriguaçu, Mato Grosso, e aí vocês veem a continentalidade do TRF1, né? Então, o Buritis, Rondônia, Tarauacá, no Acre, e São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão. Então, todas essas localidades tiveram em comum esse uso do telefone de uma forma bem singela para conseguir fazer o acordo. E aí, com todas aquelas dificuldades de não ter termo, mas está funcionando, tem 100% de acordo nas audiências que foram realizadas assim. Em segundo lugar, o Círculo de Conciliação em Políticas Públicas, pela doutora Marina. Boa tarde, meu nome é Marina Cavalcante, eu sou juíza do Piauí, juíza federal na Seção Judiciária do Piauí e coordenadora da conciliação lá. E esse projeto desse Círculo de Conciliação em Políticas Públicas nasceu porque eu sempre vi esses processos que envolvem políticas públicas assim, com uma certa inquietação. Porque, na verdade, eu vejo mais ou menos, se eu fosse assim, traduzir numa imagem, é mais ou menos como aquele pijama que a gente usa quando é criança e se sente confortável nele, e quando você usa aquele pijama, se sente em casa e dá tudo certo. De repente, você cresce e aquele pijama não serve mais em você, sobra braço, sobra perna, e ele não cumpre mais sua função. É mais ou menos assim que eu vejo o direito processual civil hoje em relação aos processos que tratam de políticas públicas. Os processos judiciais que tratam de políticas públicas não têm encontrado no judiciário uma solução satisfatória. Os instrumentos jurídicos disponíveis não conseguem garantir efetividade nesses processos, e por isso surgiu o Círculo de Conciliação em Políticas Públicas. Na verdade, a grande peculiaridade, na minha visão, dos processos que envolvem políticas públicas é porque não há grandes controvérsias sobre o direito. Quando alguém entra na justiça pedindo um tratamento médico, não há grandes dúvidas de que aquela pessoa tem direito àquele tratamento médico. O município concorda que ele deve ter aquele tratamento médico, o Estado concorda que ele deve ter aquele tratamento médico, a União concorda que ele deve ter aquele tratamento médico, todo mundo concorda. A grande questão é como fazer isso e quem vai pagar a conta, mas, além disso, não existem grandes questionamentos. Então, o questionamento é muito mais de como fazer do que qual é o direito. E isso muda totalmente a perspectiva do juiz diante do caso concreto. Porque como fazer também não é uma habilidade, não exige conhecimentos simplesmente jurídicos, exige conhecimentos técnicos específicos que escapam ao conhecimento do juiz. Então, essa constatação na vida diária fez com que esses processos lá na minha vara fossem parar. Eu brinco que tem lá na minha vara um armário da insônia, que são os processos, são aqueles processos que não têm solução, que mesmo que você faça uma sentença linda, com doutrina estrangeira, gigantesca, com jurisprudência, não resolve o conflito. Não resolve o problema. Então, é nesses processos que o Círculo de Conciliação em Políticas Públicas quer trabalhar. Porque houve um processo que foi o nosso exemplo, que foi a nossa experiência, que fez com que a gente replicasse esse modelo para os outros processos que tratam de políticas públicas. Esse processo é uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, que pedia que Teresina, que é a capital do Piauí, não negasse atendimento aos pacientes do Maranhão. Teresina fica no limite com o Maranhão e é um polo de saúde. Então, muitos pacientes do Maranhão, principalmente dos municípios mais próximos de Teresina, iam para Teresina para tratamento oncológico, principalmente oncológico, iam todos, mas principalmente oncológico. Quando eles chegavam a Teresina, a partir de um dado momento, Teresina começou a não atendê-los mais. Dizer que não tinha orçamento para isso, que a sua previsão orçamentária, o seu teto SUS, né? Seu teto MAC, como eles chamam, era previsto com base na sua população, e não na sua população, mas parte da população do Maranhão, e que, portanto, não ia fazer o atendimento. E aí esses pacientes faziam o quê? Saíam da porta do hospital
iam na Defensoria Pública, a Defensoria Pública pegava o processo e entrava com uma ação na Justiça individual e caía nas varas cíveis de Teresina. E não conheço um caso de negativa de liminar. Todos os casos, os juízes davam a liminar, obrigando Teresina a atender o paciente do Maranhão. E Teresina sempre dizia a mesma coisa, ela dizia, olha, eu não tenho orçamento para isso. Se eu fizer isso, eu não atendo os pacientes de Teresina, não atendo os pacientes do Piauí. E além dessa, então nós tínhamos centenas e centenas de ações individuais discutindo esse mesmo tema. Além disso, tinha uma ação civil pública, que é essa que eu me referi, do Ministério Público Federal. E aí, nessa ação civil pública, eu percebi que não adiantava eu resolver o problema a conta-gotas. Além de ser irracional você resolver processo por processo, ele resolvia só a consequência, mas não resolvia o problema na origem. Né? Então, eu comecei a fazer audiências de conciliação na ação civil pública. E nessa ação civil pública, chamando todos os entes, e aí vem, quando eu vou intimar para audiência de conciliação em políticas públicas, eu não intimo só a Procuradoria. Aliás, a minha menor preocupação é intimar a Procuradoria e a AGU. Eu intimo o órgão técnico. Então, o Ministério da Saúde, quem é que cuida disso? Pelos autos, eu vi que tinha um setor do Ministério da Saúde cuidando especificamente disso. Eu intimo o responsável pelo setor tal. Vai lá com o oficial de justiça para comparecer à audiência. E assim por diante. Então, a gente fez uma audiência, e na audiência, depois de muita discussão, muito bate-boca, muita briga, se descobriu que existiam dois problemas. Existia um problema de capacidade. Teresina não aguentaria atender todos os pacientes que se dirigiam a ela. E existia um problema de organização. Quando Teresina dizia, atendi 20 pacientes do Maranhão no mês tal, o Maranhão dizia, não, mas cadê a prova de que você atendeu? E aí não pagava a conta que Teresina apresentava. E a União Federal, no meio da briga, disse, olha, eu estou até disposta a pagar essa conta que vocês estão apresentando, desde que vocês se organizem e parem de brigar todo tempo por causa disso. E aí, nós fixamos 2 cronogramas. E eu achei engraçado, eu repito essa palavra, foram cronogramas, não foi uma ordem, não foi uma decisão, foi um cronograma. E nesse cronograma eram previstos prazos. No primeiro prazo, até o dia tal, Teresina deveria voltar a atender os pacientes do Maranhão. Até o dia Y, Teresina deveria, junto com o Maranhão, criar um sistema informatizado de tramitação de pacientes, que os pacientes já viessem regulados e que não houvesse dúvida ao final de quantos pacientes foram atendidos. Ao final do dia tal, ao final do prazo tal, os 2 estados deveriam fazer uma pactuação sobre isso. Certo? Então, foi feito um cronograma para resolver o problema da desorganização, mas a gente ainda tinha o problema da capacidade. E a União Federal falou, nós estamos dando aparelhos de radioterapia para hospitais de oncologia. Teresina tem um para receber, porque tem volume para isso, e não tem um hospital para a gente mandar, porque o outro não se enquadrou, o que existe hoje não se enquadrou nos requisitos. Mas nós temos um hospital federal aqui, e aí nós convidamos o Hospital Federal que tem em Teresina, que é o hospital universitário, e propusemos a ele, para resolver o problema da capacidade, que também foi diagnosticado em audiência, que ele abrisse uma ala oncológica. E, surpreendentemente, né, o hospital universitário se dispôs a abrir uma ala oncológica para resolver o problema da capacidade. Então, nós construímos dois cronogramas. Um cronograma para organizar o sistema e um cronograma para resolver o problema da capacidade. Em 2016, houve, de fato, a inauguração da ala oncológica do hospital universitário, que agora divide os pacientes que vão para Teresina. Atende piauienses e maranhenses, mas é tudo dividido igualmente. E tem 2 passagens desse episódio de resultado. Não entram mais processos individuais discutindo isso, porque o problema foi resolvido na origem. Não tem mais pacientes vindo sozinhos para Teresina e batendo na porta do hospital, eles já vêm referenciados e tudo mais. Outra constatação é que acabou que o resultado do processo foi maior do que o pedido, porque o pedido era atendimento de pacientes, e o resultado foi, além do atendimento dos pacientes, também uma ala oncológica, né, do hospital universitário. E tem 2 passagens desse episódio que eu acho que são bem significativas para essa necessidade de mudança de postura. Em uma, nesse cronograma de organização, foi fixado assim, que quando o município de Teresina voltasse a atender os pacientes do Maranhão, a União pagaria uma parcela daquela dívida que o Teresina estava apontando que tinha. Quando ele fizesse a regulação, ele pagaria a segunda parcela e assim ia. Então, quando a União depositou a primeira parcela para o município de Teresina, da dívida que a União assumiu, aí o secretário de Saúde foi lá na Justiça Federal. Doutora, ele era muito estressado. Doutora, eu estou vendo agora que a Justiça Federal é forte mesmo. É forte, porque tem 10 anos que eu luto por esses milhões, esse dinheiro que nunca veio, e agora foi depositado na minha conta um dinheiro que eu brigo há 10 anos e nunca tinha conseguido.
Eu achei interessante que eu digo, doutor, eu nunca dei uma ordem para ninguém lhe pagar nada. Eu nem analisei, aliás, se o senhor é devedor ou não desse dinheiro. Na verdade, isso nem foi discutido. O senhor fez um acordo com a União Federal, o senhor fez a sua parte, e a União Federal fez aquela que ela se comprometeu. Então, não foi uma ordem da Justiça Federal. A Justiça Federal não deu a ordem para ela pagar. O senhor fez um acordo, a União Federal concordou, o senhor fez a sua parte, ela cumpriu a parte dela. Né? Então, eu achei essa questão bem significativa. E pouco tempo depois, em relação ao hospital, um dia também o diretor do hospital chega lá querendo conversar comigo. Aí eu pensei, nessa crise que a gente vive, não tem orçamento para fazer ala oncológica. Ele vai dizer, ele está aqui na porta, o cronograma em curso para ele fazer ala oncológica. Ele vai dizer que não tem dinheiro para fazer ala oncológica. Quando ele entrou, eu assim, doutor, diga, e aí eu realmente não saberia o que fazer. Aí ele, diga, doutor, ele, não, é porque nós tivemos um problema na licitação, por conta de questões técnicas lá, um azulejo enfim, uma questão técnica que eles não conseguiram uma empresa no Brasil que fornecesse, e aí vai atrasar o nosso cronograma em 2 meses por conta dessa licitação. Eu pensei, é só esse o problema, não é um problema de orçamento, porque... Né? Então, eu percebi também, nessas audiências de políticas públicas, que muitas vezes, o problema não é de dinheiro. O problema é de organização, o problema é de confiança mútua, e o problema é não levar as questões técnicas a sério. Os problemas são esses, não são necessariamente problemas de dinheiro, não precisa lidar com orçamento para obter uma solução. Então, a partir dessa ação civil pública, esse modo de resolver essa ação civil pública, eu tentei aplicar esse mesmo modo em todos os processos que tratam de políticas públicas. Aí os colegas me perguntam, de outros estados, né? Me perguntam, como é que você faz para os colegas lhe mandarem as ações civis públicas? Não tem dúvida, porque quando eles recebem uma ação de políticas públicas, o juiz reconhece na hora. É tipo assim, construir um hospital, construir uma penitenciária. O juiz, normalmente, quando olha um processo desse jeito, desse tipo, fica, o que eu faço com isso? Ah, manda para a Marina, lá na conciliação. E assim tem sido feito. O perfil do processo é um perfil que já é identificável até pelo pedido, né? Então, lá, nós trabalhamos com 3 premissas. Primeiro, quando o processo chega, nós marcamos uma audiência de identificação de posições. Porque, muitas vezes, o réu concorda com o pedido, ele não concorda com a forma, ele não concorda com alguns aspectos, mas, muitas vezes, concordam com o pedido. Então, nós tentamos, na primeira audiência, identificar o cenário da discussão e criar um cronograma montado a várias mãos. Por exemplo, município, em que você pode contribuir para isso? Eu posso contribuir nesse aspecto? Quem precisa disso para resolver? Vamos chamar, vamos intimar, vamos ver como resolve. Então, o objetivo é construir um cronograma e tentar fazer cumprir, e cobrar o cumprimento desse cronograma em audiências cadenciadas. Então, numa audiência, geralmente, eu já marco a outra. E digo, até a audiência do dia tal, essa meta minha aqui tem que estar cumprida. Então, eu quero a satisfação do dia tal, vamos todos nos reunir para ver se essa meta foi cumprida. Então, é a fixação de cronogramas, a realização de audiências cadenciadas para verificação do cumprimento do cronograma e princípios, que são os princípios que orientam a nossa atuação lá. Né? São 7 princípios. O princípio mais óbvio é a da construção participada da decisão. Naturalmente, que como esses processos envolvem um conhecimento técnico que o juiz não tem, não adianta eu querer dizer para o município como vai ser a política pública dele, dizer para o Estado como vai ser a política pública dele. Então, esse cronograma é construído a várias mãos a partir do conhecimento técnico dos próprios envolvidos. Né? Então, por exemplo, eu tenho um processo lá que os pacientes de cirurgia neurológica no Piauí, diz o processo que eles estavam morrendo na fila por falta de atendimento. Então, eles entraram com ação civil pública para o judiciário fazer com que eles fossem atendidos a tempo. É um pedido assim, extremamente difícil, né? Mas, chegando lá, eu fiz uma audiência, diagnostiquei, vi quais eram os hospitais que faziam, quais não eram, qual era a produção do hospital, quantos médicos tinham, quantos não tinham, e percebi, e eles queriam que eu mandasse que o hospital universitário também abrisse uma nova ala agora, uma ala de cirurgia neurológica. Mas percebi que a produção, pelos números técnicos que vieram no processo, eu vi que a produção dos médicos estava muito baixa também. Então, eu fui visitar hospital por hospital, conversar com os médicos, ver o que estava acontecendo. Quando eu faço audiência, eu faço com os médicos também, nesses casos. Quanto mais gente na audiência, eu acho que mais produtiva ela é. E aí, vendo ali a realidade, eu percebi que, talvez, só aumentando a produtividade do serviço estabelecido, talvez a gente já consiga resolver esse problema. Tanto que, na última audiência, eles já me informaram que não existe mais fila de cirurgia neurológica para pacientes internados. Existe do ambulatório, mas os pacientes internados já não existe mais. Essa fila que era enorme já não existe. Eles já conseguiram, né, produzir, aumentar a produtividade para resolver esses casos. Né?
O segundo é o esgotamento do conflito. Eu tenho um exemplo que eu acho que torna muito claro esse segundo princípio. Tem um processo lá no Círculo que é uma invasão, na verdade, é uma possessória da Universidade Federal contra réus indeterminados que invadiram uma área enorme e extremamente valorizada lá em Teresina, na margem da avenida que a gente chama de Avenida Kennedy. Eles invadiram. Na época, a universidade propôs essa ação possessória. O município entrou nos autos dizendo que resolveria aquele problema e tudo, mas o certo é que, quando eu cheguei na vara, o processo já tinha 5 anos e as pessoas ainda estavam lá. Inclusive, as casas já eram de tijolo, telhado e tudo mais. Aí, quando eu cheguei, não existia o Círculo ainda. Eu ainda cheguei a fazer uma primeira audiência que não deu em absolutamente nada. Mas depois que foi criado o Círculo, eu pensei, vou mandar aquele processo para o Círculo para ver o que a gente resolve lá. E aí, já nessa outra perspectiva de procurar soluções e tudo mais, nessa primeira audiência eu perguntei, doutor, para o MPF, doutor, e agora qual é o encaminhamento desse processo? Aí o MPF me deu a seguinte resposta, doutor, o encaminhamento do MPF é pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, porque não existe mais como desocupar a área, o poder público já fez várias intervenções na área, inclusive tinha um posto de saúde já e tudo mais, então não existe mais o que retomar. É a extinção do processo sem julgamento do mérito. Não sei nem qual era o critério exatamente que ele estava, mas, enfim, era o encaminhamento do MPF. Mas eu pensei, sim, aí fica aquela invasão lá, aquele negócio mal resolvido, a pessoa nem é dona, nem não é, desorganizado, não tem intervenção do poder público e nada, tipo assim, vamos lavar as mãos. E já nessa perspectiva do Círculo, quando eu mandei o processo para lá, eu já mandei numa outra perspectiva, e aí a Advocacia Geral da União já apresentou uma outra proposta, já disse, olha, nós temos uma lei, porque aí as pessoas se sentem também autores da solução, querem procurar uma solução e não simplesmente se livrar do processo, né? Eles apresentaram uma proposta de enquadrar aquele caso numa lei que autoriza você regularizar comunidades carentes em terrenos da União. E aí propuseram ao município que o município fizesse um levantamento das 2.300 famílias que estão lá hoje, para ver qual daquelas famílias se enquadravam nos requisitos da lei. E havendo um número substancial de famílias, todo mundo acredita que vá pelo próprio aspecto da casa, né? A União vai doar aquele terreno para o município, para que sob condições, que condições? Que o município regularize das famílias carentes, de graça, né? Mas que aquelas áreas que não são de famílias carentes, porque lá tem assim, um mercado de 2 andares, tem um posto de gasolina, tem algumas situações que não se enquadrariam, naqueles ali haveria pagamento pelo terreno, mas que também o município teria que dar em troca uma urbanização da área. Né? Teria que colocar uma praça, teria que construir um mercado, quer dizer, a União daria o terreno para regularizar dentro da lei e o município, em troca, urbanizaria a área e regularizaria, cada família carente se tornaria proprietário do seu lote. Esse exemplo é um exemplo de um esgotamento do conflito. Eu penso assim, porque eu poderia ter julgado extinto o processo, sem mérito, por falta de interesse de agir superveniente, como queria o Ministério Público Federal. Estava resolvido, a meta estava cumprida, um processo antigo estaria resolvido. Mas isso não teria resolvido o conflito que existe por trás né, o caso concreto em si. Então, esse é um exemplo desse princípio, esgotamento do conflito. Né? Um outro princípio, e esses princípios eu fui construindo, nisso eu já tinha vários processos no Círculo. A gente já aplicava isso em vários casos, mas à medida que a gente ia enfrentando situações, precisa um princípio dizendo isso. Eu acrescentava um princípio na minuta, até que a minuta foi publicada na forma de uma portaria, né, do diretor do foro. Um outro é o respeito às considerações técnicas. Isso aqui é extremamente importante. Eu tenho percebido que o Círculo serve, em muitos casos, para fortalecer o argumento técnico. Muitas vezes a política não é concretizada, não porque não existe dinheiro ou não porque não existem recursos, mas porque o político se sobrepõe ao técnico. Então, a justiça serve muito para isso, para validar o argumento técnico. Um exemplo que eu acho assim, muito interessante é o exemplo do... Eu tenho um processo que pede a criação do Parque Nacional da Serra Vermelha. Ora, a criação, por ordem judicial, de um Parque Nacional é muito complicado, né? Então, as discussões no dia da audiência, vieram as ONGs, a ONG trouxe um especialista, e os especialistas que eles trouxeram foi o Instituto Federal do Piauí. E eles têm vários estudos sobre a Serra Vermelha, porque eles falam que a Serra Vermelha é uma mata atlântica no meio da Caatinga, mostrando como é importante aquilo ser protegido, como é uma situação, dizem eles que tem um lagarto com rabo de dinossauro. Eu não sei exatamente como isso é possível, mas assim, eles fizeram assim, uma exposição muito interessante da Serra Vermelha. Falaram que a Serra Vermelha está para os arredores
como um oásis está para um deserto, que é uma situação totalmente inusitada, a Serra Vermelha ali no meio daquele contexto, e por isso era importante transformar num parque nacional, e de fato havia um processo administrativo para transformar num parque nacional, e o estado do Piauí não aceitou, porque tinha umas carvoarias na área que teriam que ser retiradas, e aí entra o argumento político, a questão política acabou dominando a decisão naquele momento, e era isso que eles queriam resgatar. Então, quando a Justiça passa a fazer audiências públicas discutindo isso, esses argumentos políticos vêm à tona, mas os técnicos também vêm à tona, então a Justiça acaba por fortalecer o argumento técnico, é o argumento racional, e os políticos, os argumentos políticos acabam naturalmente sendo descartados, porque eles não sobrevivem aos argumentos técnicos, né? Então, esse exemplo da Serra Vermelha é um exemplo assim, muito interessante. Outra particularidade dessa questão dos argumentos técnicos é que eu nunca designei um perito. Eu penso que essa é uma realidade também que, dentro de políticas públicas, ela tem que ser repensada. Pelo menos os peritos da minha vara, às vezes, não conseguem nem fazer um laudo de desapropriação que eu entenda. Imagine fazer uma análise. Eu tenho um processo lá que é dizendo para pegar a água que tem os poços jorrantes de um lado do estado e levar para acabar com a seca do semiárido. Isso é uma obra de 1 bilhão. Adianta eu marcar um perito para dizer como deve ser resolvido o problema da seca que tem centenas de anos do Piauí. O perito não vai saber dizer isso. Então, o que eu faço? Eu chamo as universidades. Eu tenho um convênio já com a Universidade Federal. Eu chamo as universidades para o discurso ser mais complexo, para o discurso ser mais profundo e mais arejado pela comunidade. Então, essas considerações técnicas são muito importantes, mas não necessariamente da forma de um perito nomeado para aquele fim. É insuficiente, a prática já mostrou que é insuficiente. Mas, assim, quando eu vejo que a questão técnica é muito complexa, eu sempre chamo o IFP, ou a UFP, ou um especialista nessa matéria, os ambientalistas, enfim. Né? Outra coisa muito importante, quando eu marco uma audiência dessa, isso eu já falei, mas vou falar novamente porque realmente é essencial, naturalmente que as procuradorias são intimadas pelas vias tradicionais, mas eu sempre intimo por oficial de justiça o técnico responsável por aquilo. Tipo, quem vai decidir é a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Eu intimo o secretário. Ou vem ele ou vem alguém em nome dele. Mas o técnico tem que estar sentado na mesa, senão não tem discussão. O procurador não tem autonomia para isso e nem conhece do objeto para resolver o assunto. Então, eu intimo a Procuradoria, mas intimo também o técnico, a área técnica que sabe falar daquele assunto, né? Eu já vou acelerar, eu sei que eu estou extrapolando, André. Eu vou já chegar lá. O outro é enfrentamento das causas do problema. Esse caso ficou eu acho que ficou muito claro nos pacientes do Maranhão. Não adiantava uma sentença dizendo para os pacientes serem atendidos. Era preciso ver a causa, o que estava causando aquele conflito para resolver a causa, né? Não adianta resolver só as consequências. Um outro princípio é a abertura para a construção de soluções alternativas. Um exemplo para esse princípio que mostrou a importância dele, eu tenho uma possessória lá também, que é do IFAM, pedindo para desocupar um prédio, que é o prédio mais antigo de Teresina, que é a estação ferroviária, um prédio antigo muito bonito, mas muito deteriorado, que hoje é ocupado pela Companhia Metropolitana de Transportes Públicos, que cuida do metrô. E o prédio está muito deteriorado, e eles entendem que eles têm que continuar lá, e dizem que se saírem de lá os metrôs vão bater, que não tem como cuidar de outro lugar, enfim, fica com esses argumentos meio técnicos, mas na audiência de conciliação, eu argumentando, doutor, ceda para o IFAM conservar o prédio, o IFAM providencia um outro prédio para o senhor, porque ao lado tem vários galpões, ele poderia se mudar para um galpão, poderia... E naquela discussão aí ele falava assim para mim, doutor, eu posso sair para qualquer pessoa, mas para o IFAM eu não saio. Eu fiquei... Aí eu digo, pois, tive uma ideia, vamos fazer o seguinte, o senhor não sai para o IFAM, mas sai para o povo. Vamos combinar nessa audiência que a estação ferroviária vai ser dedicada agora à exposição, ao museu, a locais, porque o povo possa participar da história de Teresina. E aí o senhor se retira para que possa ser feita essa reforma e o IFAM se compromete a dedicar essa área a essa finalidade pública e não aos seus escritórios. Aí eles pensaram muito. E onde seria? Onde eu iria? Aí o IFAM, traga um projeto de como ficaria o galpão, se vocês reformassem, entregassem para ele reformado. Aí na audiência seguinte o IFAM trouxe o projeto, o certo é que foi feito o acordo. Ele sairia, o IFAM reformaria um galpão que tem do lado, entregaria para a CMTP, e aí a CMTP entregaria o prédio para o IFAM poder reformar com o compromisso de que a parte térrea do prédio fosse dedicada a atividades abertas ao público, exposições, museus, enfim. Então, desse processo, que era só uma possessória, gerou a promessa, o compromisso, né, de se criar uma exposição, um museu, enfim, que não estava na proposta inicial. Então, foi um exemplo de quando essa abertura para a construção de soluções alternativas. Não necessariamente tem que ser aquela que está no processo, mas pode ser uma solução alternativa que também atenda ao interesse público, naturalmente, né?
O outro princípio é a gradatividade de atuação, que fica muito claro, porque nós não decidimos, quase nunca, as questões se resolvem num ato. Geralmente é criado um cronograma. Então, não adianta a gente achar que a gente vai resolver um problema de política pública por força de uma caneta, por um ato único. Sempre é pela construção de um cronograma, com prazos, com apresentação de projetos, né? Inclusive, a AGU, sempre acaba que eu percebo que sempre vem os mesmos advogados, aqueles com perfil para isso, né? Então, a AGU, por exemplo, já tem um modus operandi dela. Ela chega, constrói uma solução ali e pede um prazo. Doutora, eu preciso de um prazo de 1 mês. Quando dá 1 mês, aí sai um ato da AGU geral de Brasília autorizando aquilo ali. Quer dizer, não é que a gente vai passar por cima das formalidades, mas a gente constrói soluções e aquelas soluções com prazo, elas são aplicadas e tudo mais. Por exemplo, esse da estação ferroviária, eles refizeram um contrato de cessão para poder autorizar isso. Eles tiveram que tomar várias providências formais para concretizar aquilo que foi feito em audiência, mas fizeram. Precisou de um prazo, mas fizeram, né? E, por último, o princípio do acompanhamento de resultados. Uma coisa que eu percebo em políticas públicas, a fase do conhecimento, ela se funde com a fase da execução. Porque não adianta eu dizer, condeno o município de Teresina a ampliar o atendimento de cirurgia neurológica de forma que não tenha mais fila. Eu posso sentenciar dizendo isso? Posso. Eu posso sentenciar, mas vai ter alguma efetividade? Como é que eu vou executar uma ordem dessa natureza? Então, o que a gente faz? Quando eu construo cronogramas, eu já estou ao mesmo tempo na parte de conhecimento, mas também na parte de execução. Então, não basta uma resposta. É preciso que aquela resposta tenha consequências práticas que seja possível efetivar. Né? Então, por isso que eu digo que a gente acompanha resultados, porque sequer eu homologo um acordo. Porque o cumprimento, os resultados são o próprio cumprimento do acordo, que ao final é que a gente vai verificar se ele realmente atendeu ao objetivo. Né? Então, feitas essas considerações sobre os princípios, para finalizar, eu quero fazer só algumas considerações que eu acho importantes. Eu acho que realmente esse tipo de processo é um processo que realmente exige uma nova postura, tanto de juízes como um novo conceito de partes também. Sabe, por exemplo, quando eu começo uma audiência dessa, eu já começo dizendo a eles que nós não estamos lá para procurar culpados, nós estamos lá para procurar soluções. Eu já começo com esse encaminhamento, é uma postura diferente, né? Outro aspecto que eu quero tratar, que é muito discutido, é essa questão do ativismo judicial, que quando o juiz trata de políticas públicas, ele está invadindo a esfera de liberdade do administrador. Eu desconheço, eu passo até ao largo dessa discussão, porque eu entendo que políticas públicas, dentro da construção de políticas públicas, tem um largo espaço que é racionalidade. É verificação de adequação entre meios e fins, possibilidade de se atingir aquele objetivo por esse caminho. Isso aí pode ser discutido por qualquer cidadão, como pode ser discutido pela justiça. Não é invadir a discricionariedade do administrador. Não está na discricionariedade do administrador cumprir ou não direitos. Né? E como ele vai cumprir também pode ser discutido, porque pode ali estar existindo uma omissão, pode estar existindo uma desproporção. Então, tudo isso é esfera de racionalidade, não invasão de competência. É discussão de soluções racionais e não invasão de competência e de liberdade, né? Não é âmbito de liberdade isso. Outro aspecto que eu pontuo, que eu considero importante, é que nessa audiência, nesse dia que foi inaugurado o hospital essa ala oncológica do Hospital Universitário, teve uma solenidade, eu fui convidada, sentei na mesa, expliquei, foi me dada a palavra, eu expliquei o que eu estava fazendo ali, né, que ninguém também nem entendia direito, eu expliquei que aquilo era um processo judicial e tal. E o presidente da EBSER, que é a empresa brasileira, estava lá para o dia, para essa inauguração dessa ala oncológica. Ele é um engenheiro. Aí eu gosto de ouvir assim, as pessoas de fora da área, porque às vezes eles olham de uma forma diferente da que a gente está olhando, né? Aí ele falou, olha, eu quero só dar meu testemunho, porque eu já compareci nos processos judiciais como autor e como réu. Às vezes eu entro na justiça em nome da EBSER pedindo alguma coisa, exigindo de alguém alguma coisa. Ou eu sou réu, alguém exigindo alguma coisa de mim, mas eu nunca tinha comparecido, sido chamado para um processo judicial para ajudar, como convidado para ajudar. Então, eu acho que eu achei interessante essa postura, esse comentário dele, que às vezes a gente está tão ali naquela luta, quem contra quem, que não percebe que existem outras formas de construir soluções. Né? Eu achei muito interessante isso que ele falou. Uma coisa muito importante também é essa relação, e eu vi essa discussão aqui, essa relação com os órgãos de representação judicial, as procuradorias em geral. Como eu disse, eu intimo não só o procurador, mas principalmente eu intimo o órgão técnico para discutir soluções. Né? Um dia, eu estava contando lá na outra sala, é justamente esse dos 60 dias, esse dos pacientes de cirurgia neurológica.
E aí foi apresentada uma solução do Estado, ceder uns médicos para abrir um outro serviço. Enfim, foi construída lá uma solução que o secretário estadual de saúde era de acordo, disse, eu faço. Aí o procurador, não, eu não sei nem se eu posso fazer, ele disse. Aí eu, olha, eu vou fixar aqui um prazo para a procuradoria se manifestar, dizer se pode ou se não pode essa solução, porque eu coloquei aqui, a procuradoria do Estado vai dizer se o Estado pode fazer ou não. Quem disse que ele assinou a ata? Não assinou. Eu, doutor, assine a ata. Não assino. Assine. O que está na ata não é o que foi discutido, o que estava discutido é a proposta encontrada, a solução encontrada e dando um prazo para a Procuradoria do Estado dizer se podia ou não podia. Pois ele não assinou. Doutor, eu estou com medo, ele me disse. Estou com medo, não vou assinar, não. E não assinou mesmo. Eu, doutor, isso aqui não está dando uma ordem para o senhor vai analisar e vai dar a sua resposta ainda. Doutor, eu nunca vi isso. Não, não vou fazer, não. Não assine, ele, de fato, ele não assinou. E aí, o que eu percebo também é que cada vez mais os procuradores se especializam. Por exemplo, quem vai pela AGU é sempre o mesmo. É aquela pessoa que tem esse perfil e gosta de propor soluções, tem esse perfil. O procurador do município é a mesma coisa. E agora espero que o procurador do Estado faça a mesma coisa depois desse episódio. Mande alguém com mais perfil, né? Porque ele deve ter chegado lá assustado, eu penso. Né? Não sei, mas eu vejo claramente nessas procuradorias 3 momentos de defesa. No início, quando eu comecei a ser juiz há 12 anos, eu via muito a defesa assim, a reserva do possível, as normas programáticas... Terminou meu tempo? Um minuto. As normas programáticas, as defesas eram assim formais. Aí depois eu já percebi um avanço, porque eles tinham essa parte da reserva do possível que eu pulava, e aí vinha a parte de dizer assim, não, eu não posso dar esse medicamento, porque esse medicamento está fora da prescrição, porque não é autorizado. Quer dizer, já haviam fatos. Já permitiu pelo menos um contraditório para se discutir ali os fatos. Por que esse remédio não foi fornecido? Deve ser fornecido? Não deve? Já melhorou. Agora eu quero o terceiro momento. Eu falo para eles, mande para mim procurador do terceiro momento. É aquele procurador que não vem para se defender. É aquele procurador que vem para procurar a solução. Que pode não ser nas costas dele, pode ser nas costas... Eu não sei, mas é aquela pessoa que vem disposta a construir uma solução, não só para se defender. Né? Então, eu já estou nesse... Eu quero os procuradores do terceiro momento. A gente inventou uma coisa, vai ser 30 segundos. É um mecanismo, eu vou falar em 30 segundos isso aqui. Como, às vezes, as políticas públicas, as ações vêm individuais, mas a solução tem que ser coletiva, lá no ciclo de conciliação de políticas públicas, na normatização, a gente criou um mecanismo de conversão para a resolução coletiva, que é uma tentativa de pegar essas ações individuais que discutem leito de UTI, vaga em hospital, essas situações que você não resolve individualmente, porque a solução tem que ser coletiva, e transformar numa solução coletiva. Mas aí tem que ser mais 1 hora para discutir. Era só para dar notícia de que isso existe. Certo? Obrigada pela atenção, minha gente. Desculpem os excessos. Não, esse é a notícia da abertura da ala oncológica, né? Eu acho que pode ir. Esse vídeo é um vídeo de apresentação que a gente fez lá. Eu vou ficar boa aqui pela medicina, porque o Senhor pode abençoar e eu vou ficar boa. Meu nome é Maria Leal Soares, tenho 66 anos, nasci 25/5/50 e espero morrer com 100 anos. O Círculo de Conciliação em Políticas Públicas foi uma experiência que nasceu de uma inquietação na lida diária com os processos que envolvem políticas públicas. Porque a sensação de impotência nesses processos ela é muito grande, porque como esses processos eles não se enquadram na relação processual tradicional, o juiz se sente um pouco sem instrumentos para realizá-lo, para fazer cumprir as suas decisões. O Círculo de Conciliação em Políticas Públicas, o que é? Ele é fruto do amadurecimento e da constatação de que alguns processos precisam de um tratamento diferente. Então, nós criamos uma forma de trabalhar baseada em princípios próprios, no procedimento próprio, com vistas aqui à efetividade das soluções. Quando essas audiências vão ser iniciadas, essas audiências do núcleo, eu costumo avisar as partes que o objetivo daquela audiência não é procurar culpados, o objetivo daquela audiência é procurar soluções. Da Justiça Federal ao nosso empreendimento, aqui no caso dos quiosques, aqui na margem da Raul Lopes, está sendo fundamental, certo? Para que a gente possa conseguir esta ação
a bom termos. Desde 81 que nós estamos nessa luta aqui e da parte da Justiça Federal nunca deixou a gente no desamparo. São processos que normalmente todas as partes concordam com o direito, ou seja, todas as partes que são ali, tanto o Ministério Público, que muitas vezes é o autor, como a parte ré, que é o poder público, todo mundo concorda que deve ser garantido o direito à saúde, todo mundo concorda que deve ser garantido o direito ao meio ambiente, todo mundo concorda que deve ser garantido o direito à educação. A questão é como garanti-lo, né? E quem vai pagar essa conta, mas que não há dúvidas quanto ao direito, a dúvida é como fazê-lo ser cumprido. Quando a gente ocupou aqui, era uma área muito grande, a Universidade Federal realmente queria a sua reintegração de posse, e como muitas famílias, como eu também que tenho uma casa aqui, a gente lutou desde o começo, a gente foi barrado várias vezes, teve várias ordens de despejo, para consolidar foi bastante difícil, mas com a ajuda da Justiça Federal a gente viu essa luz no fim o Parque Universitário já está bem adiantado, calçado, falta algumas coisas, é claro, mas já temos posto de saúde, a gente está agora consolidado e a partir de agora seremos bairro, parque universitário. O governo do estado começou essa obra aqui dentro do Rodoanel. Nós procuramos um advogado que entrou com ação na questão da Justiça Federal e nisso o governo vem fazendo reunião com o Ministério Público e se comprometendo em realizar os trabalhos aqui. Foi criado um ciclo de conciliação em políticas públicas que se baseia em princípios próprios ligados à construção participada da solução, né, ao respeito aos argumentos técnicos, enfim, tem seus princípios, né? E além disso, ele tem o seu procedimento próprio, que é o quê? É um conjunto cadenciado de audiências com o objetivo de cumprir um cronograma construído conjuntamente. Comecei o meu tratamento lá em Água Branca, fiz lá uma ultrassom, daí a gente descobriu um problema sério, e desse problema sério eu vim ali para esse hospital de São Marcos. De lá eles acharam por bem eu me preparar para vir aqui para o HU. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem atendida, das primeiras vezes logo fui bem atendida, fiz biópsia aqui, foi uma maravilha, as enfermeiras é um amor de pessoa, parece que entende a dor da gente, né? Diante de um processo desse, o juiz poderia deferir o pedido e, naturalmente, quando ele deferisse, se o pedido é direito à saúde, o argumento é que o SUS é nacional e tudo mais, se ele deferisse o pedido, isso poderia ter consequências gravíssimas no sistema, porque você poderia falir o sistema de Teresina, você poderia sobrecarregar os hospitais de forma que nem os pacientes de Teresina conseguissem ser atendidos, poderia ter uma consequência muito mais prejudicial do que a situação anterior ao deferimento. Para resolver esse problema, nós convidamos o Hospital Universitário e propusemos a ele que ele abrisse uma ala oncológica para que pudesse atender esse excedente de pacientes. E aí foi criado um cronograma de abertura dessa ala oncológica e eu tive a felicidade de participar, né, em 2016 da instalação dessa ala oncológica. O que eu tenho visto lá nos processos do ciclo de conciliação políticas públicas é a gente conseguir obter resultados maiores do que o próprio pedido. No final de tudo, o Poder Judiciário existe para garantir a paz social com justiça. Então, essa finalidade do Poder Judiciário está sendo cumprida pelo ciclo de conciliação em políticas públicas, porque ele consegue garantir efetividade a processos de grande repercussão social que interferem na vida de várias pessoas, encontrando essas soluções de forma democrática. Então eu penso que a finalidade do Poder Judiciário está sendo cumprida.
todos. Vou ser um pouco mais breve. Sei que todos estão cansados, né? Meu nome é Osmani, eu sou juiz da Subseção Judiciária de Uberaba, interior de Minas. E o nosso projeto nasceu de uma constatação que tivemos de como se dá a execução das penas alternativas que nós aplicamos no dia a dia, né? Nos chegou ao conhecimento de que algumas desses cumprimentos de pena não estavam sendo muito bem efetivados, que algumas pessoas, na verdade, estavam comprando essas penas, né? As entidades certificavam que a pena foi cumprida, mas, na verdade, não havia esse cumprimento. Elas estavam recebendo dinheiro, porque, muitas vezes, para elas, o dinheiro é muito mais importante do que o serviço que está sendo prestado ali, né? E isso, a gente acendeu algumas luzes e nós fomos atrás de saber o porquê disso. E, conversando com a maior parte dessas instituições, inclusive uma central que cuida dessas penas alternativas lá para a gente percebeu a dificuldade que eles têm de fazer esse cumprimento. E por que isso? Nós chegamos à conclusão de que muitas dos acordos eram firmados, a parte firmava no calor de uma pressão. Tá? Ele estava numa sala de audiência formal, o juiz de preto, num patamar bem mais elevado que ele, o Ministério Público também, e falou assim, olha, essas são as condições que nós te oferecemos. Ou é isso, ou o cumprimento da pena, né? E ele era levado, naquele impulso, a aceitar um acordo que, muitas vezes, ele não tinha a menor condição de cumprir, ou estava muito distante do perfil profissional e pessoal dele. Aí a gente resolveu tentar acompanhar um pouco mais de perto essas sistemáticas. E, no nosso centro de conciliação, a gente percebeu que nós tínhamos dentro dos nossos conciliadores psicólogos, né, psicoterapeutas e assistentes sociais. Falaram, vamos trazer esse pessoal, né, para nos ajudar no cumprimento dessas penas. E conversamos com o Ministério Público encampou a ideia. A gente tem uma parceria muito forte com o Ministério Público nesses processos. Tá? Então, sempre que o Ministério Público já vislumbra que o caso é de suspensão condicional do processo, já vem a proposta no processo, ou então, quando é a audiência de monitório de substituição da pena aplicada. Tá? Esses processos vão para o centro de conciliação e essa equipe multidisciplinar começa a trabalhar nesse processo. Tá? E, a partir daí, a gente faz um mapeamento de quais são as instituições que a gente tem credenciadas ali naquele momento e chama esse acusado, né, o réu, para essa primeira audiência. Tá? Já adverte a ele que ele pode vir acompanhado de parentes, né, familiares diretos ou indiretos, ou mesmo de amigos. E, se ele não vier para essa primeira audiência acompanhado de alguém, se ele não se sentir à vontade, a gente marca uma segunda audiência e ele traz, né, essa pessoa para acompanhá-lo no desenvolvimento desse processo. E essa equipe multidisciplinar, tá, nessa primeira audiência não há participação do Ministério Público nem do juiz. Tá? É apenas essa equipe multidisciplinar, que vai trabalhar com esse acusado num ambiente completamente formal, numa mesa redonda, em par de igualdade. Tá? E ele é convidado a expor os motivos que levaram a ele a cometer aquela infração e as consequências dali advinda, para que ele se responsabilize, tá? Para que ele se empodere dos fatos delituosos que ele cometeu, para que para a gente possa encontrar uma solução consensual com a participação dele e aquele ente aquela pessoa que esteja ali ao lado dele, porque é muito importante a participação de alguém que possa ancorar esse paciente, digamos assim, ou o acusado ou o condenado. Tá? E a gente percebeu que, por trás dos pequenos delitos,
dos grandes delitos, a gente isso é incontestável, mas que por trás desses pequenos delitos existe uma desestrutura familiar muito, mas muito grande. Tá? E se você não começar a tratar essa relação, ela só vai se desestruturar cada vez que passa mais. Tá? E o que acontecia antes? A pessoa ia cumprir uma pena, ou um suicídio processual, e ele chegava na instituição na qualidade de um condenado da justiça, alguém que foi enviado da justiça para prestar um serviço comunitário. E a gente procura trabalhar isso, para que essa pessoa não seja recebida com esse viés, que ele seja recebido como mais um voluntário, e não um apenado cumprindo pena. Tá? E a importância da participação desse ente familiar é exatamente também para trabalhar isso, tá? Porque a gente viu que muitos dessas pessoas não queriam a participação da família nessas audiências preliminares. Aí preferiam um amigo, quando não, ele tentar resolver sozinho. Mas sozinho, para a gente, não é a solução mais ideal. Tá? Aí ele geralmente traz amigos. Tá? E quando não vem familiares, essa equipe multidisciplinar ela vai até a casa dessa pessoa para procurar saber o que está se passando, o que levou essa pessoa ao cometimento desses fatos. Isso é muito importante para essa responsabilização, para esse empoderamento, porque é para onde ele volta no seu dia a dia. Tá? E é ali no seio, geralmente familiar, que está o grande núcleo que levou ele à prática daquele delito de menor potencial ofensivo, e que, se não for trabalhada, com certeza, amanhã ele será o delinquente perigoso, se assim podemos dizer. Né? E, a partir disso, havendo essa responsabilização, a gente parte para a construção de uma pena alternativa juntamente com ele, para que ele possa dizer o que ele gostaria de fazer para reparar aquele dano por ele causado, para que ele possa se sentir à vontade no cumprimento dessa pena alternativa. Tá? E é muito interessante o processo, porque a gente percebe o engajamento dessas pessoas na construção dessas medidas. E ali, naquele momento, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta audiência, dependendo do que for, sem a participação das autoridades, no caso, também está presente a entidade que vai recebê-lo, ou as entidades que vão recebê-lo, porque, muitas vezes, dependendo do serviço que ele faça, a entidade X, não, eu preciso desse serviço, mas 2, 3 dias aqui resolve a minha situação. Então, são várias que são envolvidas neste processo. Tá? E essa equipe multidisciplinar, a partir disso, ela constrói uma proposta diante do que foi também apresentado pelo Ministério Público, ou na sentença, né, na pena substitutiva, e traça um perfil para o cumprimento dessa medida. Tá? E, a partir disso, deste parecer, o processo vai novamente ao Ministério Público e a gente marca uma audiência final, onde essa proposta é homologada juntamente com a presença dessa pessoa, onde a gente procura conversar com ele, né, e, às vezes, não sempre, parabenizá-lo pelo fato dele ter participado do processo. Nós ainda não tivemos nenhum caso de alguém que tivesse se recusado a participar do processo. Tá? E, muito pelo contrário, a gente tem recebido essas pessoas de volta no gabinete, agradecendo pela oportunidade que tiveram de ressocializar e mostram carteiras de trabalho assinadas, onde se engajaram no mercado de trabalho e continuam a prestar serviços de forma alternativa nessas entidades. Tá? E essa equipe multidisciplinar ela é muito importante desse processo para a gente, porque eles têm condições de acompanhar diretamente com as técnicas procedimentais que eles têm, né, para saber como desarticular, digamos, onde está o núcleo do conflito.
O município, o Estado também, depois que perceberam assim, a dimensão do trabalho, está nos dando muito apoio mesmo. Algumas entidades estaduais e municipais recebem, fazem questão de receber essas pessoas, onde eles já recebem alguma coisa por aquela prestação de serviço comunitário, né, vale transporte e alimentação, e muitas vezes pagamentos mesmo, pela prestação daquele serviço. Tá? E nesse trabalho a gente aplica as técnicas da justiça restaurativa. E estamos avançando agora, e para mim foi muito importante assim, ouvir a colega Michele, tá? Com a constelação familiar, que a gente percebeu que eu já pratico constelação familiar há algum tempo, e eu falei assim, olha, eu acho que se a gente trabalhar a constelação familiar nesses crimes de menor potencial ofensivo, e, de repente, no futuro, como estava conversando com a Michele, partimos também até para os delitos maiores, eu acho que é o caminho. E nós já estamos nos estruturando para isso. Já temos um pessoal que vai nos auxiliar nessas medidas. E, assim, o projeto ainda está numa fase um tanto quanto embrionária, embora a gente já tenha quase um ano, né, de aplicação dessas medidas, mas ainda restrito à segunda vara. Os outros colegas... até porque também assim, a gente preferiu uma coisa mais enxuta para que o projeto pudesse se solidificar. Acho que, a partir do momento que a gente puder abrir isso, as outras varas também vão aderir. Tá? O Ministério Público está muito engajado nisso, e existe já agora uma pretensão do Ministério Público, inclusive nos processos que não se admite a transação penal no momento preliminar, que a gente já distribua esses processos, quando a gente já perceber, olha, aqui, invariavelmente, virá uma medida alternativa. Por maior que seja, digamos, a pena ali fixada, vai dar uma substituição de pena. Então, esses processos já seriam distribuídos como uma reclamação pré-processual, com uma proposta do Ministério Público, e ali nós trabalharíamos com essa equipe multidisciplinar a construção dessa responsabilização penal e dessa medida alternativa que essa pessoa vislumbra como ideal para a reparação do dano. Mas isso, há um atropelo legislativo muito grande, né? Mas eu acho que é o caminho. Eu vi com bons olhos a resolução 181 do CNMP, embora alguns colegas tenham algumas ressalvas, mas eu acho que ela já joga uma luz no fim do túnel, porque a nossa preocupação maior lá, além, claro, da falta de regulamentação legal, como que o Ministério Público poderia fazer isso também, até por força dessa falta de regulamentação legal. Mas a resolução, acho que ela já abre esse viés aí. E, assim, a gente está muito esperançoso com o projeto, e espero que, dentro em breve, a gente possa voltar para os senhores com algo ainda mais concreto, ainda mais palpável, né? Eu fico muito feliz em perceber a abertura que a Justiça Federal está tendo para esse tipo de causas. Eu tive agora recentemente em Brasília, e essas técnicas já são aplicadas lá em muitos processos dentro da própria delegacia de polícia. O relatório policial ele já chega ao Ministério Público e ao Poder Judiciário com todas essas tratativas alinhavadas, com a responsabilização, inclusive as medidas alternativas para a reparação do dano. Isso me encheu os olhos. Eu acho que é a saída. Basicamente era isso. Alguém tem alguma pergunta? Marina, né? Marina Cavalcante. No microfone, no microfone. O código é 86, né? E o número é... Eu vou dar meu celular, que a gente pode conversar por WhatsApp, trocar ideia, né? 98884-9050. A portaria, as atas, todas têm no site da Justiça, né? Que entra no TRF1, a Justiça Federal do Piauí, e lá dentro tem conciliação. Aí lá a gente coloca essas atas, o que a gente acha que é mais relevante, a gente coloca. Tem muito material lá. Meu nome é Osmani, o celular é 349-9198-30.
5128. Também, no nosso caso, a portaria de regulamentação de todo esse procedimento está também no site da Justiça, para quem quiser acessar. Você viu que Minas Gerais é 34, Piauí 86, Imperatriz é 99, é porque o Brasil está acabando ali, está 99, assim, foi o último código que tinha, foi o que caiu para a gente. Boa tarde, meu nome é Felipe, eu sou do Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de parabenizar o pessoal da primeira região pelas iniciativas, todas muito interessantes. Mas eu gostaria de perguntar para o Osmani, ele falou da equipe multidisciplinar, e é uma subseção do interior, né? Como é que vocês conseguiram montar a equipe e de que profissionais se compõe essa equipe multidisciplinar de vocês lá? Essa pergunta já me chegou algumas vezes. A gente tem a felicidade de, em Uberaba, acho que aí numa confluência planetária, digamos, e a gente conseguiu montar uma equipe de conciliadores muito bem estruturadas, né? Eu já estou no núcleo de conciliação já há 4 anos, desde a sua criação, e nós temos conciliadores originários, né? Há 4 anos com a gente, atuando lá, né? E a gente fez um outro curso agora de formação de conciliadores e mediadores e foram agregadas mais 34 pessoas a essa equipe. Hoje eu costumo dizer que a gente tem mais profissionais voluntários do que trabalho para eles, né? E dentro dessa equipe multidisciplinar, a gente também foi atrás de algumas universidades, né? E veio pessoas com esse viés, né? Psicólogos, assistentes sociais, né, que agregam a essa nossa equipe. Nós temos hoje, parece que são 48 conciliadores, desses 48, 18 deles têm esse perfil e estão engajados nesse processo, né? E o interessante é que, talvez, eu espero que não, mas talvez porque ainda está numa fase muito embrionária, eles podem acompanhar o processo, inclusive indo às unidades, para saber como é que está o acompanhamento dessa pena alternativa. A Secretaria de Segurança Pública do município está dando todo o apoio, oferece transporte, né? Então, de forma que a gente está podendo acompanhar efetivamente o cumprimento dessa medida alternativa, porque a gente não via, invariavelmente chegava lá o pedido, olha, fulano desapareceu, não está cumprindo, aí decretava-se a prisão preventiva, quando você ia, prisão não, preventiva, quando decretava a prisão daquela pessoa pelo não cumprimento, quando você ia perceber o porquê que ele não estava cumprindo. Ele sequer teve oportunidade de dizer o porquê que ele não estava cumprindo, né? Ele aceitou uma proposta que ele não tinha a menor condição de executá-la, de cumpri-la. São voluntários, não recebem absolutamente nada por isso, infelizmente, ainda, né? Eu espero que a gente possa avançar nisso. Acredito que nenhum tribunal ainda está fazendo essa remuneração, mas do que o Osmani falou, as universidades, elas são uma fonte para esse amparo técnico que muitas vezes a gente precisa. O Bruno Augusto, ele não veio nesse Fonacom, mas aquele trabalho da Serra da Canastra, ele conseguiu muito apoio nas universidades ali, antropólogos, inclusive, para poder fazer os laudos. A gente que trabalha, às vezes, com o processo com índio, muitas vezes precisa de um laudo antropológico, e aí você não vai usar o antropólogo do Ministério Público Federal, né? Porque aí ninguém vai aceitar o trabalho. Era uma pergunta para o doutor Osmani, já concluiu? Já. Desculpa, era sobre essa execução da pena, o entendimento, porque, pelo que eu entendi, se aplica isso também na execução da pena, sim, né? Sim. Então, o entendimento é de que aquele momento da aplicação, da execução, pode superar, vamos dizer assim, o trânsito em julgado. Porque é sempre um dilema que a gente tem na execução, né? Eu atuo também na execução penal, e é aquele dilema se a gente pode alterar o título executivo. O entendimento que vocês adotam lá é que a gente pode. E, muitas vezes, essa alteração ela é feita porque a gente chega à conclusão, essa equipe multidisciplinar chega à conclusão de que, da forma como foi sentenciado, ele não tem condições de cumprir, tá? Então, é necessária essa adequação. Queria parabenizar os colegas por todos os projetos apresentados. Também fiquei muito feliz de ver aqui tantas ideias, tantos projetos interessantes. E só complementando a questão da remuneração, tem colega que está fazendo pagamento. Eu tirei até a ideia do Rio Grande do Norte pela JG. Infelizmente, nossa JG está
encurtado, mas tem colega que faz o pagamento por AJG. E só acrescentando aí, eu até tinha me esquecido disso. A gente tem uma ideia lá, eu não sei se a gente vai conseguir isso. As penas pecuniárias, né, elas são depositadas numa conta única. Hoje também só a segunda vara optou por essa conta única e a gente tem o dinheiro substancial lá. Eu ainda não fiz um edital de disponibilização desses recursos, aguardando, porque eu acho que a gente pode utilizar esse dinheiro para estruturar esse projeto. Tá? Dotar essas entidades que nos auxiliam de recursos técnicos, tecnológicos, eu não sei, ou, de repente, remunerar esse pessoal. Eu acho que é uma forma de utilizar esse recurso de uma maneira, digamos, canalizá-lo para a efetiva prestação jurisdicional. Tá? Não sei como é que a gente vai fazer isso e se a gente vai conseguir esse aval do Conselho da Justiça Federal. Tá? Mas os recursos estão lá. E já é um valor substancial. Algumas entidades já sabem do valor, já estão lá atrás. Olha, abre o edital de licitação e a gente está segurando. Né? Vocês podem começar com um enunciado para o Grupo 5 amanhã disso aí. Pois é. Né? Mais alguma pergunta? Não? Então, encerrar. Ok.